Bom dia, galera. Beleza aí, baixinho? Podemos começar? Pessoal, chegamos aqui nessa segunda-feira para mais uma aula da primeira fase, dando continuidade a essa nossa análise de processo penal dos institutos mais importantes, de forma verticalizada para o exame de ordem para a primeira fase. Nós iniciamos na primeira aula com o inquérito policial, encerramos o inquérito policial, enfrentamos a ação penal na segunda aula, também encerramos a ação penal e na última aula, na terceira aula, nós iniciamos a análise do tema jurisdição e competência. Na verdade, nós iniciamos a análise dos critérios de determinação de competência, da competência no caso concreto. Ou seja, nós falamos da competência ratione persona, por prerrogativa de função, falamos da competência ratione materia, em razão da matéria, e iniciamos a análise da competência de natureza relativa, que é a competência territorial. Naquela oportunidade eu dizia que enquanto na competência em razão da matéria e na competência em razão da prerrogativa de função, nós estamos buscando o juízo mais adequado para o julgamento da infração penal, o julgamento da ação penal, na competência territorial, que foi justamente o ponto onde nós terminamos a aula passada. O que se busca é o processo mais adequado. O que se busca é assegurar o princípio da verdade real, que para a primeira fase da OAB impera em sua prova. Então, a competência territorial, eu dizia, tem por finalidade, tem por escopo, justamente o quê? É assegurar o processo mais adequado. Por isso que o CPP, eu também disse na aula passada, adotou a teoria do resultado. Ou seja, qual é a primeira regra, o primeiro critério utilizado para definir a competência territorial? Eu disse na última aula que o primeiro critério é justamente o critério do local, de consumação do crime. Então nós fizemos alusão ao artigo 70 do seu Código de Processo Penal, e eu dizia o seguinte, olha, se o crime é consumado, a competência territorial será definida pelo local de consumação do crime. É isso que está no artigo 70 do CPP. Agora, se o crime é tentado, se nós ficamos apenas na tentativa, na conatus, artigo 14, inciso 2º do seu Código Penal, aí a competência territorial será definida pelo local em que foi praticado o último ato de execução. Ok? Nós comentamos isso, eu disse que na Lei 9.099, como quase sempre ocorre, o instituto é diverso, é diferente, porque na Lei 9.099, ao contrário, ao revés da teoria do resultado, o legislador adotou a teoria da atividade. Ok? Vale dizer, artigo 63 da Lei 9.099, a competência territorial do GCRIM se define efetivamente pelo local em que a infração foi praticada. Isso já caiu por 2 vezes na primeira fase, a FGV já cobrou isso por 2 oportunidades, artigo 63 da Lei 9.099 e 95. Ok? Então você afasta a teoria do resultado e vai para a exceção, que é justamente o GCRIM, competência territorial definida pelo local em que a infração foi praticada. Ok? Agora, ao mesmo tempo, eu também ressaltei o seguinte, se desconhecido for o local de consumação do crime, aí nós vamos para um critério secundário, que é justamente o domicílio do réu. Ok? Se não se sabe onde a infração penal foi praticada, se desconhecido for o local do crime, aí o segundo critério é o domicílio do réu. Ok? O domicílio do réu é que vai ser um critério subsidiário, está previsto a partir do artigo 72 do seu Código de Processo Penal. Vejam que tudo isso buscando um processo mais adequado, buscando a verdade real para a definição de uma competência territorial. Uma competência que pode ser prorrogada. Vale dizer, uma competência que, se for inobservada, vai acarretar apenas numa nulidade de cunho relativo. Ok? Numa eiva relativa. Agora, eu também afirmei que, se o réu não tiver um domicílio fixo, se o réu tem mais de uma residência, ou se também desconhecido for o domicílio do réu, aí nós temos um critério, outro critério subsidiário, que é justamente a prevenção. Ok? Então a prevenção será um critério de determinação da competência territorial quando não for conhecido o domicílio do réu, quando o réu tiver mais de uma residência,
Aí o primeiro juiz que praticar um ato jurisdicional em relação àquele feito vai se tornar competente para julgar a futura ação penal. Isso é prevenção. Ou seja, o primeiro juiz que praticar um ato de cunho jurisdicional em relação àquele caso concreto vai se tornar prevento ou competente para julgar a futura ação penal. Ok? Prevenção, portanto, como mais um critério de determinação da competência. Agora, dando continuidade já à nossa aula, a prevenção também é um critério de determinação da competência nos crimes continuados, permanente e também nos crimes habituais, ok? No crime continuado, no crime permanente, no crime habitual, a competência territorial também será definida pela prevenção, ok? Nas hipóteses de continuidade delitiva, artigo 71 do seu Código Penal, nas hipóteses de crimes permanentes, ok? Praticados em mais de um território, e também nas hipóteses de crimes habituais, a competência será definida pela prevenção, ok? Então imagine que o sujeito estupra uma mulher em Lauro de Freitas, ok? Depois, nas mesmas circunstâncias de tempo, local, modus operandi, o sujeito estupra uma outra mulher em Camaçari. Nas mesmas circunstâncias, mesmas peculiaridades, ele estupra uma mulher agora em Salvador. Vejam que pode se configurar uma hipótese de continuidade delitiva. Vale dizer, um concurso material de infrações que o legislador, por ficção jurídica e por uma questão de política criminal, quis entender que fosse um único crime. Então, quem é o juiz competente para julgar esse caso? Isso será encontrado através da prevenção. Vale dizer, o primeiro juiz que se manifestar em relação àquele caso concreto vai se tornar competente para julgar a infração penal. Ok? O mesmo ocorre nas hipóteses de crime permanente e crime habitual. Se o cara sequestra uma mulher em Salvador, mantém ela em cativeiro por 5 dias aqui na capital, depois leva essa mulher, a namorada, para Lauro de Freitas, lá para o sítio de Bruno. Na verdade, Deus me livre, quem é que quer ir para o sítio de Bruno? A mulher começa a perturbar muito minha cabeça, eu já digo logo, vou te levar para o sítio de Bruno. Fique... Não é verdade? Então, lá para o sítio de Bruno, mantém mais 5 dias lá em Lauro de Freitas. Depois leva para Camaçari e mantém a mulher também enclausurada por mais 3 dias. Estou vendo já 2 camisas do Flamengo aqui, né, rapaz? Tem que... O Flamengo ganhou ontem do Bahia, não foi? Ainda bem que eu não fui pro jogo, graças a Deus, rapaz. Deve ter sido... Deve ter tido muito erro de arbitragem, entendeu? Mas vamos lá. E aí, mantém a mulher também encarcerada no cativeiro, na comarca de Camaçari, por mais 3 dias. Vejam que no crime permanente, a consumação se protrai no tempo. Nos crimes permanentes, a consumação se perpetua no tempo. E se esse crime permanente perpetuar a sua consumação em mais de uma comarca, a competência também será definida pela prevenção. Ok? O mesmo se diga em relação às infrações habituais. Ok? Aqueles crimes que exigem uma reiteração da conduta para capitulação do tipo legal, para a configuração do delito. São os crimes habituais. Aqueles que exigem uma reiteração da conduta criminosa para a configuração da infração penal. Por exemplo, o exercício ilegal de medicina. Se o cara exerce de forma ilegal a medicina, aqui em Salvador, exerce de forma ilegal a medicina em Dias d'Ávila, exerce de forma ilegal a medicina em Feira de Santana, obviamente que nesse caso a competência vai ser fixada pela prevenção. Ok? A competência será fixada pela prevenção, já que nessas hipóteses nós temos uma habitualidade e uma reiteração da prática criminosa em comarcas diversas, ok? Agora, superado esse último critério, eu só quero fazer algumas observações finais sobre competência no tocante a 2 temas, que é a conexão e a continência. E a continência, ok? Conexão que está no artigo 76 do CPP
incontinência que está no artigo 77 do Código de Processo Penal. Isso já caiu na primeira fase, já foi cobrado pela GV, na primeira fase do exame de ordem e também em outros concursos em que a banca foi FGV. Isso já caiu, já foi cobrado e é um tema muito conturbado nos livros. É um tema que efetivamente os autores não explicam com clareza, com precisão. O que é que você precisa saber sobre conexão e incontinência? Primeiro, na conexão, pessoal, nós temos um liame entre infrações penais. Na conexão, nós temos um elo fático ou jurídico entre crimes. Nós temos uma ligação entre delitos, ok? Um liame entre infrações penais. Vale dizer, na conexão sempre vai existir duas ou mais infrações penais. Sempre. Falou em conexão de crimes para a sua prova, você não pode esquecer o seguinte: na conexão sempre vai existir duas ou mais infrações penais. Na conexão sempre vai existir dois ou mais crimes, ok? É o que nós verificamos nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 76 do Código de Processo Penal, ok? Então, falou em conexão, você vai matar a questão facilmente, porque na conexão nós sempre temos a prática de duas ou mais infrações penais, como se percebe pelos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 76 do CPP, ok? A mulher matou o marido, esquartejou, por exemplo, depois ocultou o cadáver. Veja que nessa hipótese nós temos uma conexão lógica ou teleológica. Por quê? Porque um crime foi praticado com o objetivo de ocultar a prática de outro delito, ok? Um avião caiu em São Sebastião do Passé, dinheiro espalhado no terreno. Várias pessoas começaram, no mesmo momento, a se apropriar daquela coisa encontrada. Então vejam que foram várias infrações penais sendo praticadas por várias pessoas, ok? Uma hipótese de conexão subjetiva ou intersubjetiva. Então vejam que na conexão sempre vai existir a prática de duas ou mais infrações penais, a prática de dois ou mais delitos. Diferentemente da continência, ok? Porque na continência do inciso 1º do artigo 77, na continência do inciso 1º do artigo 77, nós temos uma única infração penal, um único crime, sendo praticado por duas ou mais pessoas. Na continência do inciso 1º do 77, você não tem duas ou mais infrações penais. Você tem um único crime sendo praticado por duas ou mais pessoas. Ou seja, na continência, você tem uma única conduta criminosa, que na hipótese do inciso 1º, pode ser praticada por duas ou mais pessoas. Então, na continência do inciso 1º do artigo 77, você tem um único crime. Ok? Você tem um único crime que pode ser praticado por duas ou mais pessoas. Ok? Um crime de peculato, por exemplo, que seja praticado por um governador, por um deputado estadual, por um prefeito, em concurso de pessoas. Vai ser uma hipótese de continência. Ok? No inciso 2º, nós temos a continência nas hipóteses do artigo 70, 73 e 74 do seu Código Penal. Também se configura uma hipótese de continência nos casos previstos no artigo 70, 73 e 74 do seu Código Penal, que é a hipótese de concurso formal de crimes, de erro na execução, aberratio ictus, e de resultado diverso do pretendido, que é a hipótese do artigo 74 do CP. Ok? 70, hipótese de concurso formal de crimes. 73, aquela hipótese de erro na execução. E 74, a hipótese de resultado diverso do pretendido. Ok? Por exemplo, acho que eu já contei aqui aquele caso de um policial militar que era meu cliente, que foi chamado para socorrer por uma diligência e que estavam roubando uma mercearia, um mercado. Quando ele chegou no mercado, o marginal estava mantendo um sujeito de refém, um idoso de refém, com 38.
Aí meu cliente, que era o policial, salvou meu cliente e o motorista da viatura. Meu cliente desceu com a 12 e o cara tava com 38. Aí o sujeito deu um tiro em meu cliente com a 38. Meu cliente pegou a 12 e disparou contra o cara. Matou o idoso e atingiu, feriu o marginal, que fugiu. Ok? É uma hipótese, nesse caso, de aberratio ictus. Vejam que nós só temos uma única conduta que proporcionou a produção de dois resultados. Uma única conduta que proporcionou a ocorrência de dois resultados. Vejam que esses dois crimes, nessa hipótese, serão julgados pelo mesmo juiz. Porque esta é a consequência da conexão e da continência. A unidade de processos e a unidade de julgamento. Unidade de processo, desculpem, e a unidade de julgamento. É uma consequência que nós temos em relação à conexão e à continência. Que só exista um único processo e um único julgamento. Justamente para evitarmos o quê? Decisões conflitantes. Então imaginem, por exemplo, se um juiz julga o governador, hipótese do STJ, e um juiz de primeiro grau julga o motorista dele. Há o risco de existirem decisões conflitantes. Por exemplo, o STJ absolveu o governador e o juiz de primeiro grau condenar aquele seu motorista. Então a regra que nós temos e a consequência no tocante à conexão e à continência é que exista um único processo e um único julgamento, para obstar justamente decisões contraditórias, decisões conflitantes. Ok? Enfim, era o que tínhamos para comentar em relação à conexão e continência, só para salientar que se a regra é a unidade de processo e a unidade de julgamento, para você definir qual é o juízo competente, nós temos que analisar aquelas hipóteses do artigo 78 do CPP, viu? Porque, por exemplo, se várias infrações penais forem praticadas, o mesmo juiz deve julgá-las, eu preciso saber qual vai ser esse juiz territorialmente competente. Aí você tem que ir até o artigo 78 do CPP, ok? Por exemplo, se um crime foi praticado em Lauro de Freitas, se outro delito foi praticado em Salvador, e se uma outra infração penal foi praticada em Camaçari, a primeira regra que nós temos para a competência territorial é que o juízo onde foi praticado a infração mais grave seja competente para julgar aquele caso concreto, ok? Então veja que a primeira regra que você tem no 78 sobre a competência territorial é que o juízo da comarca onde foi praticada a infração mais grave, será o competente para julgar aquele delito, ok? Agora, se as infrações tiverem a mesma gravidade, aí será competente a comarca onde foi praticado o maior número de infrações. Então, primeira regra, onde foi praticada a infração mais grave. Se o cara praticou uma posse de arma de fogo na comarca de Camaçari, um roubo em Salvador e um furto em Lauro de Freitas, obviamente que a competência vai ser do juízo de Salvador, onde o roubo foi praticado, já que o roubo é uma infração mais grave do que a posse de arma de fogo e também do crime capitulado no artigo 155, que é o crime de furto, ok? Agora, se as infrações tiverem a mesma gravidade, aí a regra vai ser a competência definida na comarca em que foi praticado o maior número de infrações. Se o número de infrações for o mesmo, aí você vem para o critério subsidiário, que é justamente a prevenção, ok? Então, se o número de infrações penais for o mesmo em todas as comarcas, a competência vai ser definida pela prevenção. O juiz que decretar uma prisão preventiva, o juiz que decretar uma interceptação telefônica, o juiz que determinar uma busca e apreensão, o juiz que arbitrar a fiança, que homologar o auto de prisão em flagrante, o primeiro juiz que praticar um ato de cunho jurisdicional em relação àquele fato, vai se tornar competente para julgar todos os crimes, ok? A regra não é essa? Um único juiz, uma unidade de processo nas hipóteses de conexão e continência? Então você precisa saber qual é esse juiz competente. E a definição está nesse artigo 78 do CPP, ok? Artigo 78 do Código de Processo Penal.
Beleza, pessoal? De jurisdição e de competência, o que pode cair é isso, e nós já falamos tudo. Vocês não vão ser surpreendidos, ok? E agora, sem delongas, eu vou entrar em prisão cautelar, ok? Vou passar a falar agora sobre prisões cautelares, medidas cautelares. É o nosso próximo tema, justamente a prisão provisória, ok? Vem comigo. Pessoal, quando nós comentamos sobre as garantias do indiciado, eu cheguei a invadir de forma superficial a análise do princípio da presunção de inocência. Na verdade, quando nós falamos daquelas garantias do indiciado em sede de inquérito policial, eu já comentava sobre um princípio previsto no artigo 5º, inciso 57 de sua Constituição Federal, que é a presunção de não culpabilidade. Alguns denominam de presunção de inocência, outros de estado de inocência. Fato é que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ok? Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, nós temos a presunção de não culpabilidade, presunção de inocência, estado de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado antes da coisa julgada condenatória, antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ok? É o que está nesse inciso 57, artigo 5º da Constituição Federal. Não. Na verdade, alguns comentam que o favor rei é uma decorrência desse princípio. Para alguns, o favor rei, ou esse indúbio pro réu, por exemplo, é uma decorrência do princípio da presunção de não culpabilidade. Porque, observe, se a regra é que todos os indivíduos, que eu nasci inocente e sou inocente até existir uma coisa julgada condenatória, se a regra é que você nasceu inocente e vai ser inocente até existir uma sentença condenatória transitada e julgado, então você tem que ser tratado como inocente. Ou seja, principalmente se houver uma dúvida, o entendimento é pró réu, ok? Já que o sujeito tem o status de inocência. É aí que surge o favor rei. Surge essa prioridade para o entendimento, priorizar o entendimento favorável ao acusado. O favor rei é sim uma decorrência desse princípio da presunção de não culpabilidade, ok? Que é um princípio fundante, é o princípio que rege todo o processo penal, ok? E aí, justamente por isso, que a presunção de não culpabilidade tem dois efeitos importantíssimos, que é um efeito nas prisões provisórias e um efeito também no ônus da prova. Dois efeitos importantíssimos da prisão cautelar é um efeito no tocante à prisão, dois efeitos importantíssimos da presunção de inocência é um efeito no tocante à prisão cautelar e um outro efeito no tocante ao ônus da prova no processo penal. Ônus da prova nós não vamos analisar agora, já que nosso tema é justamente prisão provisória, prisão cautelar, ok? E aí vejam, pessoal, que o artigo 283 de seu novo Código de Processo Penal, novo pelo menos nesse tema prisão cautelar, o artigo 283 do CPP, consagra expressamente a presunção de não culpabilidade, a presunção de inocência. 283 pegou um princípio que só tinha previsão constitucional e colocou em sede infraconstitucional. Porque o 283 diz o seguinte, o sujeito só pode ser preso em flagrante delito, ok? Só pode ser preso em flagrante delito ou com uma ordem fundamentada da autoridade judiciária, ok?
nos casos de prisão preventiva e temporária. Vejam, portanto, que no 283 do CPP, o legislador vedou a execução antecipada da pena. Porque se o sujeito é inocente até o fechamento definitivo das vias recursais, obviamente que a pena não pode ser executada antecipadamente. Obviamente que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ele não pode ter a pena executada, ok? Isso está previsto agora claramente no artigo 283 do CPP. A vedação de uma execução antecipada da pena. A vedação de antecipação da reprimenda penal, ok? Ou seja, atualmente, nós só temos 3 modalidades de prisões cautelares, que é a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, ok? Atualize seu código, pelo amor de Deus, ok? Atualize o seu código para a primeira fase e para a segunda fase também. Não dá para estudar com código desatualizado. A FGV ama aquilo que é novo. Então você tem que estar com o código atualizado, ok, pessoal? Para a primeira fase, nem se comenta em relação à segunda fase, ok? Óbvio que para qualquer matéria, seu vadimédico tem que estar super atualizado. E aí vejam que essas são as 3 modalidades de prisões cautelares que nós temos. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, ok? A primeira prisão que nós vamos analisar é a prisão em flagrante, ok? A prisão em flagrante é a primeira prisão que nós vamos analisar. E as situações de flagrância estão prescritas no artigo 302 do seu Código de Processo Penal, ok? As situações que autorizam uma prisão em flagrante estão todas elas no artigo 302 do CPP, ok? Então, se a FGV lhe entregar um caso concreto